Quero falar agora sobre o São Paulo e a renovação de contrato de Alan Franco, em que pé está. Vale a lembrança de que restam apenas 4 dias para que o São Paulo estenda o contrato do atleta, sem correr o risco de vê-lo assinando um pré-contrato com qualquer outro clube do Brasil ou do exterior. O contrato do Alan Franco com o São Paulo se encerra em 31 de dezembro. A partir de 1º de julho, ele entra nos últimos 6 meses de contrato, ou seja, já pode assinar esse pré-contrato, que permitiria a ele sair de graça do tricolor no fim dessa temporada, se mudando para um outro time a partir do ano que vem. Conversei antes de gravar o vídeo com o presidente Júlio Casares para entender o que trava essa negociação. Abre aspas para o presidente: estamos ajustando as coisas, demora mesmo. Tenho esperança de que vamos renovar, até porque temos um caminho, afirmou o presidente Júlio Casares. É importante contar que esse otimismo do Júlio não é de agora. Já havia conversado, por exemplo, no mês passado, e ele mantinha esse discurso de que vai acontecer. Mas outras pessoas dentro do departamento de futebol do São Paulo não olham pelo mesmo sentido, nem no mesmo caminho. Entendem que o Alan Franco tem adiado a resposta, criado uma série de dificuldades para estar agora, a 6 meses do fim do contrato, e, por consequência, disponível para assinar pré-contrato com qualquer outro clube. Palmeiras e Cruzeiro já sinalizaram ao atleta e não ao São Paulo a intenção de assinar esse acordo prévio para que ele se torne reforço no ano que vem. A questão financeira é hoje o grande impeditivo. O Alan Franco quer ter o maior salário entre zagueiros do São Paulo. Há também uma pendência com empresários do atleta, ainda da sua chegada ao São Paulo. Ele havia sido contratado de um time americano por $300 mil. Só para completar sobre o tricolor, Bobadilla foi multado pela Conmebol em em $15 mil pela acusação de xenofobia na partida contra o Tajeres. Ele se referiu ao Navarro, jogador do clube argentino, como venezuelano morto de fome. O caso deu uma confusão, Bobadilla chegou a ser levado para uma delegacia e a Conmebol aplicou essa brilhante multa, obviamente que eu estou sendo irônico, de $15 mil. Hora de falar sobre o São Paulo para responder a uma boataria que começou nos últimos dias e dá conta de que o tricolor está disposto a contratar os meias Renier ou Lincoln. Você vai lembrar do Renier, jogador formado na base do Flamengo e vendido em 2020 para o Real Madrid por 30 milhões de euros. Já o Lincoln teve recentemente emprestado ao Red Bull Bragantino, pertence ao Fenerbahçe e disputou a última temporada no Hull City da 2ª divisão inglesa. Passagem por lá discreta, só 11 jogos, nenhum gol e uma assistência. Não dá para dizer que nem o Renier nem o Lincoln fizeram boas temporadas. O Renier esteve emprestado ao Granada, também da 2ª divisão, mas da Espanha, e por lá foi muito mais reserva do que titular. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte importante do São Paulo para perguntar: vocês estão negociando com o Renier ou o Lincoln? E a resposta foi: nenhum dos dois faz parte dos planos. Renier com 23 anos de idade, Lincoln com 26. Já havia contado para vocês que o tricolor busca mais 3 reforços. 2 pontas, atacantes de lado de campo. O outro deve ser um volante. O Thiago Mendes seria uma alternativa se topasse baixar sua pedida. Apesar de estar livre no mercado, depois de sair do Al Rayyan, o Thiago Mendes está exigindo algo na casa de R$1 milhão por mês. Todos os reforços que chegarem no São Paulo a partir de agora precisarão da aprovação de Hernan Crespo. Quero te contar agora tudo o que eu sei sobre Juan, zagueiro que pertence ao Sassuolo e esteve emprestado ao São Paulo. O vínculo se encerra no dia 30 de junho. Nessa terça-feira, o São Paulo foi comunicado pelo Sassuolo que não aceitou a proposta de empréstimo do tricolor. O São Paulo promete uma nova oferta, mas há uma divergência dentro do próprio São Paulo. As pessoas do CT da Barra Funda, onde atua o departamento de futebol, gostariam de contar com o Juan a qualquer custo, ainda que o empréstimo próximo tivesse a obrigação de compra, no valor de 4.200.000 euros. No Morumbi, onde ficam os demais diretores, esse valor é tratado como um grande absurdo. Qual a lógica de comprar o Juan, zagueiro de 25 anos de idade, que não conseguiu ser titular absoluto em nenhum momento enquanto esteve emprestado no São Paulo, levando em consideração que o tricolor acaba de vender o Alves, que é um meia atacante de 20 anos de idade, por 6 milhões de euros. De fato, não faz o menor sentido. Mas, na Barra Funda, existe uma insistência para que esse negócio aconteça. O que eu posso contar para vocês é que a tendência é que o São Paulo só aceite fechar com o Sassuolo se o clube italiano aceitar um empréstimo longo de pelo menos 1 ano sem obrigação de compra.
com metas estipuladas e precisariam ser metas bastante difíceis, como por exemplo, metade das partidas da temporada como titular. Só para completar, é importantíssimo lembrar que o Juan vai precisar passar por uma cirurgia no joelho. Ninguém sabe ao certo a gravidade da lesão, a necessidade de um procedimento para abrir o joelho e entender as condições. Mas isso vai demandar tempo, o que torna a contratação do atleta ainda mais complexa. Confesso que não consigo entender a insistência dos homens do departamento de futebol e não a comissão técnica na manutenção do Juan. Hora de falar sobre o São Paulo para esclarecer se existe alguma proposta ou possibilidade de saída de André Silva, o centroavante do tricolor que virou titular, especialmente depois da lesão do Caleri. Essa especulação surge no início dessa semana e causa preocupação nos São Paulinos. A notícia dava conta de que um time dos Emirados Árabes Unidos já havia aberto conversas e feito uma baita proposta para o André Silva. Conversei com o presidente Júlio Casares, que respondeu, abre aspas, não teve nenhuma oferta ou sondagem. Isso é muita invenção, fecha aspas. André Silva, que na atual temporada soma 31 jogos, 11 gols e 3 assistências, havia sido comprado por 3,5 milhões de euros. E nesse momento vai disputar a condição de titular com o Juan de Neno, contratado por empréstimo, ou melhor, ele rescindiu o contrato no Cruzeiro para assinar até dezembro com o tricolor. Rian Francisco vai correr por fora, não se descarta inclusive a possibilidade de o Rian ser utilizado como um segundo atacante para que não tenha que ficar disputando nos embates corpo a corpo com os zagueiros adversários. Só para completar sobre o São Paulo, deixa eu esclarecer um outro ponto. Na manhã dessa terça-feira, uma fonte são paulina me assegurou que o Juan Tressoldi não ficaria. No final do dia, vários setoristas do São Paulo afirmaram que o São Paulo ainda tenta um acordo com o Sassuolo. Consultei outra fonte são paulina que disse, abre aspas, não é verdade. Pretendíamos um empréstimo maior, em razão da necessidade de uma cirurgia pela qual o Juan vai passar. Mas teríamos que ver como é que o atleta evoluiria. Consegui descobrir que essa lesão no joelho é séria, trata-se de uma lesão de menisco com algumas complicações que vão demandar um tempo de recuperação grande. E isso também acabou influenciando na decisão do Sassuolo de não permitir um novo empréstimo. Diante desse cenário, hoje está muito mais para o Juan não ficar mesmo no São Paulo do que para qualquer outra situação diferente. Quero te atualizar agora sobre a possibilidade de Pablo Maia ser vendido pelo São Paulo em julho. Você deve ter encontrado nas redes sociais notícias dando conta de que o volante tem negociações para deixar o tricolor. Consultei o São Paulo e representantes do atleta e posso assegurar que não há nenhuma proposta oficial nem algo parecido. Houve uma sondagem muito leve já há algum tempo de um clube espanhol e esse clube acabou por não seguir nas conversas, então o próprio staff do Pablo Maia dá a chance de uma negociação para julho como muito pequena, para não dizer mínima. Isso também tem a ver com o fato de que o Pablo, se recuperando de uma contusão que o afastou durante bastante tempo, ainda não conseguiu assumir o papel de protagonista no São Paulo. A expectativa é de que a partir da volta, após a pausa do Super Mundial, aí sim, ele retome a condição de titular absoluto e na janela de dezembro, ou então em julho do ano que vem, possa aparecer alguma coisa mais importante. Se o assunto é venda de volante, hoje o São Paulo está muito mais preparado para negociar o Bobadilla do que qualquer outro jogador. O paraguaio que perdeu espaço com o Zubeldia também não deve ser tão utilizado sob o comando do Hernan Crespo. Então, se pintar uma proposta que permita ao São Paulo pelo menos recuperar o investimento feito no jogador, esse negócio acontecerá. A saideira sobre o São Paulo, Hernan Crespo será apresentado nessa terça-feira como novo treinador tricolor. Quero falar agora sobre o futuro de Mike, lateral direito do Palmeiras e alvo de Santos e São Paulo. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa que trabalha com o Mike para entender os próximos passos do jogador. E dá para cravar que enquanto o Super Mundial de Clubes estiver acontecendo, o Mike não vai conversar nem com o Santos, nem com o São Paulo. Até porque a prioridade do lateral de 32 anos é permanecer no Palmeiras. Se na volta do torneio ao Brasil ele não for chamado para discutir uma renovação de contrato, aí sim o Mike vai começar a debater, especialmente com o Santos, quais são as próximas possibilidades. Até porque o São Paulo sondou a situação do Mike e se incomodou com um salário superior a 500 mil por mês. O tricolor busca reforços, mas não tem grana para grandes investimentos. O Santos quer muito contar com o Mike, especialmente por causa do Alexandre Matos, que é diretor executivo de futebol do Peixe e já trabalhou com o Mike no Cruzeiro e no Palmeiras.
O Matos topa ter o Mike agora, na metade do ano, desde que não exista a necessidade de uma compensação financeira ao Palmeiras, ou então ele topa esperar até janeiro, quando o contrato do atleta termina. Nesse caso, o Santos tentaria assinar um pré-contrato com o Mike a partir de 1º de julho. Dá para dizer que o Mike perdeu bastante espaço no time do Abel Ferreira. Nas últimas partidas que fez, nem jogou como lateral e sim como um ponta, mas diante da grande concorrência nesse setor, o Mike tem sido só uma opção no banco de reservas. Sua última partida tem quase um mês, em 25 de maio, na derrota pro Flamengo. Nos 2 jogos do Mundial, inclusive, ele nem sequer saiu do banco de reservas. E você, torcedor palmeirense, liberaria o Mike para jogar no Santos? Seguraria até dezembro? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre as vendas no São Paulo. O Tricolor tem emplacado uma venda pior que a outra, especialmente com jogadores formados em Cotia. A última delas, Matheus Alves, que troca documentos para virar reforço do CSKA da Rússia, operação de 6 milhões de euros fixos, além de 25% da mais-valia. Ou seja, se houver lucro, em cima do lucro do CSKA, o São Paulo fica com 1/4 do valor. Pois bem, antes dessa negociação, o São Paulo já havia negociado a preços bem baixos o Ângelo, lateral direito, de 16 anos, que é da seleção brasileira, para o Estrasburgo por 5 milhões de euros. O William Gomes, atacante de só 18 anos de idade, com o Porto por 9 milhões de euros. O Diego Costa até achei um bom negócio, o zagueiro de 24 anos, que foi para o Krasnodar por 7 milhões e meio de euros. E o Juan, atacante de 22 anos de idade, que estava em fim de contrato, foi negociado com o Southampton por apenas 900 mil euros. Já o João Moreira foi emprestado ao Porto, sem qualquer compensação financeira. A soma desses 5 negócios em definitivo, além do empréstimo do Moreira, garantiu ao São Paulo 28 milhões e 400 mil euros, ou 179 milhões de reais. Achou o valor bom? Então saiba que o Palmeiras, apenas com a transferência de Vitor Reis, que é zagueiro, garantiu 234 milhões de reais. O Vitor Reis é defensor do Manchester City. Isso mostra um pouquinho da capacidade financeira de cada um dos clubes. Aparece uma proposta no Palmeiras e o Verdão não é obrigado a vender porque tem dinheiro em caixa. Já o São Paulo, com todos os problemas financeiros que atravessa, aceita a primeira ou a segunda proposta que aparecem por cada jogador. Bora falar agora sobre Corinthians, São Paulo e Água Santa na mira da polícia em investigações ligadas ao crime organizado. Sobre o São Paulo é importante esclarecer, tá? Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa envolvida nas investigações. Não há nenhuma suspeita contra o São Paulo. O que a polícia apurou é que há um negócio envolvendo um jogador que passou pelo São Paulo com ligação com o Aljota. A polícia assegura que não tem nada contra o tricolor. Esse jogador é o Juan, que pertencia à União Barbarense. O São Paulo se defende afirmando que não tinha a mínima noção de que a contratação do Juan poderia ter qualquer ramificação com o crime organizado. A polícia confirma a versão do São Paulo e não coloca o São Paulo como suspeito. Apenas houve o destaque de que um atleta que defendeu o São Paulo e depois foi negociado com o Southampton, o Juan, tinha um empresário ligado a essas investigações. Matheus Araújo e Murilo são outros 2 atletas, esses que pertenceram ao Corinthians, que tinham empresários ligados ao crime organizado, tudo de acordo com a Polícia Civil. Preciso te explicar agora se existe alguma chance de Rigoni virar reforço do São Paulo. Essa pergunta me foi feita por pelo menos 7 São Paulinos na live desse domingo. Confesso que não via nenhuma possibilidade dessa história ir adiante, mas diante da insistência dos São Paulinos, mandei mensagem para um dirigente importante do departamento de futebol. A pergunta foi: pode acontecer de o Rigoni voltar ao São Paulo? Você lembra dele, né? Atacante argentino, hoje com 32 anos de idade, que fazia parte do São Paulo em 2021 e em 2022. Ele, inclusive, viveu seu melhor momento com a camisa do Tricolor na temporada de 2021, sob o comando do Hernan Crespo. Acho que é por isso, pela volta do Crespo, que muita gente associou a chance de o Rigoni voltar. O Rigoni já demonstrou em outros momentos a intenção de virar reforço do São Paulo. Nesse momento ele joga no León do México, temporada de 15 jogos, 1 gol e 1 assistência. Foram 7 jogos como titular e 8 como reserva. A resposta desse dirigente são paulino com quem conversei: não estamos negociando com o Rigoni. Ou seja, pessoal, dá para riscar o nome do Rigoni do mapa. São Paulo busca 2 pontas, além de um meio-campista, mas não será o argentino.
Só para completar o noticiário de São Paulo, uma curiosidade, o Tricolor inicia essa semana a última do contrato de Lisieiro, jogador formado na base do São Paulo e fora dos planos da diretoria. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.